Eu acho que tá desligada. Boa noite, galera do Instagram. Estou aqui conectando a minha câmera do YouTube, que tá dando um probleminha aqui. Bom, boa noite, pessoal do YouTube. Enfim, a minha câmera deu um probleminha aqui, né? Vou ter que usar a câmera do notebook mesmo, que não é uma câmera de muita qualidade, mas vamos lá, né? Porque a câmera mesmo, a webcam, boa, não tá funcionando. Não sei o que aconteceu aí na hora da live. Ficou tudo escuro. Bom, boa noite. Boa noite para você que está aqui no Instagram. Boa noite para você que está aqui também no meu canal do YouTube. Para você que está aqui pela primeira vez. Opa, tá sem som no YouTube. Oh, meu Deus. Calma aí, gente. Calma aí que vai dar certo. Opa. Hoje o negócio tá meio complicado aqui. Calma aí. Vamos ver se conecta. Não tá conectando. Caramba. Gente, minha câmera realmente tá dando um probleminha aqui. Deixa eu só... A gente já vai começar, tá? Tenha um pouquinho de paciência que o assunto hoje é muito importante. Vamos conversar sobre comprometimento, sobre declínio cognitivo subjetivo e sobre comprometimento cognitivo leve, tá? Para você que tem idoso, tem alguém aí na sua família já com uma idade mais avançada, em especial, né? Fique aqui comigo porque hoje a gente tem um assunto muito importante. Bom, a galera que tá no YouTube vai ter que vir para o Instagram, né? Porque continua sem som, não tem jeito. Vou ter que encerrar a transmissão do YouTube e ficar aqui com vocês. Ai, não vai. Calma aí, gente, calma. Pessoal do Instagram, eu vou só sair da transmissão aqui e vou abrir a transmissão novamente no YouTube, tá? Só para tentar, porque tem gente que me acompanha e que realmente não tem Instagram. Então fica complicado fazer uma live só no Instagram, sem considerar essa galera nossa aqui que não tem, que infelizmente não tem o Instagram e não tem como assistir, né? Eu testei, tava tudo bonitinho, mas fazer o que, né? Faz parte. Deixa eu ver aqui se dá certo. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Boa noite aí para Ariana. Boa noite para a Silvana, para a Patrícia. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos aí. Quem tiver aí pode dar uma boa noite. Dizer para mim se é profissional de saúde, se cuida de pessoas idosas, né? Se tá aqui pela primeira vez, isso é muito importante para mim também. Estamos juntos. Bom, eu vou desistir de fazer live no YouTube. Não tenho condições, gente. Senão eu vou acabar enrolando aqui e todo mundo vai desistir da live, né? Então não tem jeito. Vou tentar pela última vez aqui, se não der certo, vamos prosseguir e torcer pra galera do YouTube vir pro Instagram, né? Porque senão não vão ter como assistir a live de hoje.
jeito não. Vamos lá, gente. Eu vou focar na live aqui no Instagram e aí depois eu transmito lá no YouTube. Senão não vai dar certo, né? Vamos lá por aqui, então. Então, gente, bom, para você que está aqui pela primeira vez, né? Eu sou Juliana Benevides. Eu sou especialista em envelhecimento saudável. Sou especialista em gestão da saúde pública. Sou mestre em saúde. Sou doutoranda em saúde. Estou nos últimos meses aí do doutorado. E já trabalho há mais de 13 anos dentro desse campo da longevidade. Então, assim, trabalho tanto na assistência à pessoa idosa, quanto na formação de cuidadores, na formação de profissionais de saúde para atuar no campo da longevidade, como também sou pesquisadora nesse campo, né? Então, eu atuo aí em todas as esferas aí que abrangem esse campo da longevidade humana. Faço um trabalho já na rede social há 5 anos, acredito que já fiz 5 anos agora, tenho quase 600 vídeos no YouTube, todos esses vídeos falando sobre saúde da pessoa idosa, convivência com a pessoa idosa, sobre gerontologia, que é um campo de atuação, voltado para atuação com pessoas idosas, gestão do envelhecimento, né? Tanto a nível, assim, da gestão do envelhecimento pessoal, né? Auxiliando aí a pessoa idosa, os cuidadores, como também na gestão do envelhecimento do ponto de vista institucional, que é quando a gente trabalha coordenando instituições e promovendo ações dentro das instituições que atuam junto à pessoa idosa, né? Meu tema de pesquisa, né, dos últimos 4 anos aí do doutorado é a doença de Alzheimer, então trabalho bastante com a questão de cognição, com a questão, tanto dos aspectos preventivos do Alzheimer, quanto também relacionados a como cuidar da pessoa que tem a doença de Alzheimer, né? E sou também a idealizadora do método SOS Alzheimer, que é um método já aprovado, né, pelo INPE, onde a gente já tem esse registro. Tem um curso de mesmo nome também, que eu não tenho aberto turmas, porque eu estou no finalzinho do doutorado, mas a gente tem um curso de sucesso também, que é o curso SOS Alzheimer. Hoje a gente vai conversar sobre declínio cognitivo subjetivo e comprometimento cognitivo leve, porque ao longo das próximas semanas eu quero voltar à discussão sobre demência, discussão sobre Alzheimer, que são temas onde eu sempre recebo perguntas, né? Então, e aí quando eu converso sobre Alzheimer, converso sobre outras demências, sempre vem as dúvidas sobre declínio cognitivo subjetivo e comprometimento cognitivo leve, que é o que eu quero ensinar para vocês hoje, essa diferença, tá bom? Quem chegou por aí, quem está nos meus grupos, se puder entrar lá, deixar uma mensagem, explicar, gente, Juliana não conseguiu entrar no YouTube, teve probleminha com a câmera, mas a live está acontecendo no Instagram, eu vou agradecer aí o auxílio de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, o que acontece? A gente tem alguns quadros, alguns não sintomáticos, né? E outros sintomáticos aí quando a gente fala da questão de demências, tá? Então, a gente tem um quadro antes do declínio cognitivo subjetivo, que é uma fase que a gente chama de uma fase pré-clínica, que seria uma fase pré-clínica quando a gente fala, enfim, de declínio cognitivo, de comprometimento cognitivo. Seria uma fase onde, do ponto de vista fisiológico, aquele indivíduo ele já está desenvolvendo uma demência, ou seja, a nível de sistema, a nível fisiológico, já estão acontecendo ali algumas alterações, mas esse paciente ainda não tem nenhuma queixa. Ele não tem nenhuma queixa, a família não tem nenhuma queixa, mas se nós fôssemos... Hoje eu tenho uma pessoa com demência, diagnosticada com demência hoje, né? Se nós fôssemos buscar, rastrear os exames dela de 10 anos atrás, a gente conseguiria perceber, por meio de uma medicina de precisão, que essa pessoa já estaria desenvolvendo um terreno para o surgimento de demência. Então, isso seria uma fase pré-clínica que ainda vem sendo estudada, mas que a gente sabe que existe, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, o paciente quando apresenta os sintomas iniciais da doença de Alzheimer, ele já estava desenvolvendo a doença 10 anos atrás, ou seja, ele já estava numa fase pré-clínica, né, onde a nível fisiológico ele já tinha alterações ali acontecendo, mas a gente ainda não, como ele não tinha queixas, né, e a gente não tem ainda instrumentos tão sensíveis para poder fazer esse diagnóstico, então a gente não teria como ainda fazer, enfim, diagnosticar esse paciente, né? Embora hoje a gente já tenha grandes centros clínicos de pesquisa
que já fazem essa avaliação, já fazem esse rastreio, justamente para prevenir o desenvolvimento, né, de demência realmente. Porque tem pacientes que podem ter essas alterações fisiológicas que, enfim, vão ser manejadas, vão ser tratadas, e aí essa pessoa não vai desenvolver demência, né? E aí a gente tem um outro quadro, que são os quadros que eu quero conversar com vocês hoje, que é declínio cognitivo subjetivo e comprometimento cognitivo leve, tá? O que é o declínio cognitivo subjetivo? É quando uma pessoa, em especial uma pessoa idosa, ela percebe uma piora na cognição, então ela percebe uma piora na memória, ou ela percebe uma piora na atenção, na capacidade dela de raciocínio, de julgamento. Ela tem essa queixa, ela chega para você e fala assim, olha, minha memória não é mais a mesma, minha atenção não é mais a mesma, não consigo me concentrar como eu me concentrava antes, tenho uma certa dificuldade para resolver as minhas coisas, para raciocinar, percebo uma dificuldade em relação à minha linguagem, né? A entender as coisas, a me comunicar. Mas quando a gente pega esse paciente idoso e a gente faz uma avaliação clínica, onde ele passa por testes neurológicos, testes cognitivos, esse paciente não tem alteração nenhuma. Então, assim, as ferramentas de rastreio que a gente tem hoje, né, de rastreio cognitivo, elas não identificam ainda nada, nenhuma alteração, né? Se a gente for olhar os exames de imagens desse paciente também, porque quando a gente faz avaliação de demências, né, para ver se o paciente está desenvolvendo demência, a gente faz avaliação de imagem, avaliação testes neurocognitivos, exames de sangue, e aí o paciente passa por tudo isso e ele não tem nenhuma alteração de acordo com os instrumentos que a gente tem de avaliação, mas ele se queixa, ele percebe uma piora. Hoje a gente já sabe o seguinte, que esse tipo de paciente que se queixa, ele deve sim ter uma avaliação minuciosa e ele deve ser acompanhado com muita regularidade. A cada 6 meses, né, e no máximo de 12 em 12 meses, para poder a gente avaliar se esse paciente vai evoluir para um outro quadro. Então aqui a gente fala de declínio porque ele sente um declínio, mas a gente não pode falar de comprometimento. Por que a gente não pode falar de comprometimento? Porque os testes ainda não apontam comprometimento. É só uma percepção que esse paciente tem, tá? Estou vendo as perguntas de vocês. Como as perguntas não são exatamente ainda o tema da live, o que eu vou fazer? Eu vou prosseguir o tema da live. Vocês podem continuar fazendo as perguntas. E aí, no finalzinho, quando eu terminar de explanar, né, sobre declínio cognitivo subjetivo e comprometimento cognitivo leve, eu venho falar para vocês, responder a vocês as outras perguntas, tá bom? Eu volto aí no vídeo e respondo a vocês. Podem ficar tranquilos, tá? Bom, e aí a gente passa então, falei para vocês de declínio cognitivo subjetivo, a gente tem uma outra condição que é como se fosse uma evolução, uma transição de um declínio que não é diagnosticado, a gente não consegue perceber nos testes de rastreio, como se fosse uma evolução para um outro quadro, que aí seria um quadro que a gente consegue diagnosticar, que é o comprometimento cognitivo leve. O que é o comprometimento cognitivo leve? Esse paciente vai ter as queixas cognitivas, ou a família vai perceber também, o informante é muito importante nesse processo, as pessoas que convivem ali com o paciente, e aí ele vai ao médico, vai passar pelos testes de rastreio, os testes neuropsicológicos, os testes de imagem, e aí a gente vai perceber, sim, que tem ali algumas alterações do ponto de vista cognitivo, tem algumas anormalidades, sim. Então, tem todas as pontuações ali dos testes neurocognitivos, tem as entrevistas, né, que a gente vai fazer com esse paciente, e aí o que se chega à conclusão de que esse paciente realmente tem algumas anormalidades ali, ou seja, ele tem realmente um comprometimento cognitivo. Só que esse comprometimento cognitivo que ele tem não impede ele de continuar vivendo a vida dele, continuar trabalhando, continuar, se é uma dona de casa, continuar fazendo as tarefas dela de casa, ou seja, ele tem um comprometimento que não impede a funcionalidade. E aí ele pode continuar com esse comprometimento ali no nível que está e ter a vida dele, não evoluir para nenhuma demência. Ele pode melhorar, e aí depende muito das estratégias que a gente vai falar também nessa live, como ele pode evoluir para uma demência. Então, 30% a 40% dos casos,
né, das pessoas que são diagnosticadas com comprometimento cognitivo leve vão evoluir futuramente para uma demência. Então, se lá no declínio cognitivo subjetivo, né, a gente tem que ter uma atenção, muito mais a gente vai ter com esses pacientes que têm um comprometimento cognitivo leve, ou seja, que já tem realmente uma normalidade ali quando a gente faz os testes cognitivos, né? Então, nem todos vão evoluir para uma demência, mas uma parte considerável desses pacientes com comprometimento cognitivo leve vão evoluir, inclusive para a doença de Alzheimer. Em especial, né, porque quando a gente fala de cognição, a gente não fala só de memória, né? A gente fala de raciocínio, a gente fala de concentração, a gente fala de julgamento, a gente fala de capacidade visoespacial, né? De orientação espacial. Mas quando esse comprometimento cognitivo leve tem uma característica ali mais pesada na perda de memória, o que a gente percebe? Que esse paciente é um forte candidato a desenvolver a doença de Alzheimer. Então, é como se fosse aqui um quadro precursor da doença de Alzheimer. Então, a gente precisa ter muita atenção com esse paciente, né? Então, a gente percebe o quê? Que as habilidades cognitivas dele estão comprometidas, algumas dessas habilidades, não precisam ser todas, né? Porém, esse comprometimento não é tão grave ao ponto da gente diagnosticar como demência. Então, o comprometimento cognitivo leve ainda não é uma demência. É um comprometimento, mas como o paciente não perdeu a funcionalidade, não é demência. Para a gente ter diagnóstico de demência, o paciente tem que ter uma perda ali em 2 ou 3 domínios cognitivos, e essa perda, esse comprometimento, tem que estar influenciando a funcionalidade dele, ou seja, ele já não tem mais condições de manter o funcionamento dele normal, de continuar tendo a vida dele normal. Ele vai precisar de ajuda de outras pessoas, ele vai precisar de algum tipo de suporte para continuar gerindo a própria vida. Então, a partir do momento que ele tem perdas cognitivas e que ele não tem capacidade de gerir a própria vida, a gente começa a falar de demência. Quando ele só está aqui, tem uma perda cognitiva, mas ele continua vivendo a vida dele normal, sem precisar de outros auxílios, continua conseguindo se autogerir, a gente não fala de demência, né? Então, falando assim, em outras palavras, ele tem deficiências, só que essas deficiências, elas não preenchem um critério de demência, mas a gente precisa ter forte atenção, né? Então, ele continua exercendo as atividades ali, as tarefas dele da vida diária. Outra coisa muito importante, né? Eu acho que eu tenho uma perda de memória, eu acho que eu tenho uma perda de atenção, a minha mãe tem, meu tio tem, alguém da minha família tem. O que eu preciso, gente? Uma avaliação médica. Eu não posso sentar e esperar, ou eu não posso ouvir qualquer profissional de saúde. Eu preciso, em especial, procurar um neurologista, um geriatra, um psiquiatra, ou um médico que seja clínico geral, mas que tenha treinamento em diagnóstico de demência, para que ele faça realmente esse rastreio. A gente tem testes que precisam ser feitos, né? Não só esses testes, mas a gente precisa também de um acompanhante, uma pessoa que conviva com esse paciente, para que seja também entrevistado, porque às vezes nem sempre o paciente, justamente porque ele está com uma perda, ele não consegue explicar o que está acontecendo com ele, às vezes ele nem percebe, mas esse familiar vai perceber. Então é esse familiar que vai falar quando que começou essas perdas de memória, de atenção, de concentração, de raciocínio, em que momento começou, como que isso se manifesta, qual que é a intensidade disso. É esse familiar que vai trazer essa informação para os profissionais que estão fazendo ali o rastreio, tá? Mas, como eu falei, nem sempre comprometimento cognitivo leve vai evoluir para demência. Então, a gente tem que acalmar o coração, só entender que se tem alguém da nossa família passando por essas questões, a gente precisa avaliar o quanto antes, né, levar para uma avaliação médica. Porque, em geral, as pessoas confundem muito o que é um envelhecimento normal, do que é um envelhecimento com comprometimento cognitivo, do que é um envelhecimento com uma demência. Acabam jogando essa avaliação para depois e aí tudo se torna mais difícil. Por quê? Quando o paciente está com uma queixa, né, com um declínio subjetivo, ou seja, uma queixa subjetiva, quando ele está com comprometimento cognitivo leve, quando ele já está com uma demência inicial, a gente consegue fazer muitas coisas para conseguir, de certa forma, controlar ou retardar a evolução desses quadros. Por quê?
Hoje a gente sabe que o desenvolvimento, né, de demências, assim como o desenvolvimento de problemas cardíacos, tudo é relacionado com o nosso estilo de vida. Então, a gente corrigindo esse estilo de vida, a gente retarda a progressão desses quadros. Né? Quando a gente fala de uma demência tipo Alzheimer, né, a gente já fala de um quadro de demência já diagnosticado como demência, é bem mais difícil, mas ainda é possível a gente retardar essa evolução. Então, a gente vai ver pacientes com um quadro de Alzheimer, por exemplo, que vai ficar 20 anos, né, vai sobreviver 20 anos. Tem pacientes que vão viver 2 ou 3, porque a família não tem noção de que pode lançar de estratégias, de ferramentas relacionadas à mudança de estilo de vida para poder corrigir o que está acontecendo do ponto de vista fisiológico com esse paciente. Então, é muito importante a gente diagnosticar, quanto mais rápido a gente diagnosticar, para poder aumentar a sobrevida e a qualidade de vida também dessas pessoas, né? Como que é esse diagnóstico? Como eu falei para vocês, a gente tem as entrevistas, então a entrevista com o paciente, a entrevista com o familiar, para a gente avaliar ali a atividade da vida diária dessa pessoa, atividades básicas, instrumentais, ou seja, essa pessoa consegue tomar banho sozinha, essa pessoa consegue fazer a própria comida, consegue mudar de roupa, consegue resolver as coisas dela de banco, ou seja, ela tem algum comprometimento em termos de funcionamento, em termos de gerir a própria vida. Então, são feitas várias perguntas, a gente tem vários instrumentos para poder avaliar isso, né? A gente vai conversar com o familiar para ver se o familiar notou alguma diferença ao longo dos últimos anos, né? Teve uma diferença entre o que era normal, que sempre foi, para agora, qual é o nível dessa diferença, como que isso se manifesta. É avaliada a questão das habilidades cognitivas. A gente avalia também, por exemplo, a questão dos medicamentos, porque tem vários medicamentos que influenciam nessa questão da cognição. Então, tem remédios como os benzodiazepínicos, né, e vários outros aí que comprometem a cognição, comprometem a atenção. Então, às vezes, só quando você retira, né, como a gente tem indutores de sono e vários outros que muitas pessoas utilizam, assim, até sem prescrição, que comprometem a cognição. Então, às vezes, a retirada gradual dessas medicações já vai melhorar a cognição dessa pessoa. Então, tudo isso é avaliado. Também é avaliado se esse paciente está apresentando distúrbios de sono, que quem dorme mal vai ter uma cognição ruim. Quem tem apneia obstrutiva do sono é um forte candidato a desenvolver demência. Quem tem outras condições, por exemplo, questões endócrinas, né, como o próprio quadro de diabetes não manejado, próprios distúrbios também metabólicos, distúrbios endócrinos, né? Como a gente tem, por exemplo, quadros de pessoas que sofrem com hipotireoidismo. Pacientes, por exemplo, como eu não tenho mais tireoide, retirei a tireoide esse ano. Então, se eu não controlar minha dosagem de hormônio de 3 em 3 meses, eu vou apresentar um quadro de perda cognitiva, de falta de memória, de falta de atenção, né? De depressão. Isso aconteceu muito comigo quando eu fiz logo a minha cirurgia, né? E aí até você chegar no nível certinho de hormônio, então eu sofria com várias coisas que traziam alguns sintomas cognitivos, quem já me acompanha há algum tempo aqui sabe disso. Então, assim, isso também tem que ser manejado. Próprio paciente com hipocalcemia, a gente vê muito isso em hospital, então tá com o cálcio muito baixinho, então apresenta confusão mental, e isso acaba, não só confusão mental, como outros sintomas cognitivos também, que às vezes a gente vai acabar achando que é um declínio cognitivo, ou que é um comprometimento cognitivo, na verdade é uma causa reversível, que a gente resolve, que a gente maneja, e o paciente fica bem e ele volta para o estado normal. Né? Tem as deficiências nutricionais também, como a deficiência de B12, né? Como os distúrbios eletrolíticos também. Então, quando a gente chega, a gente faz toda a avaliação cognitiva, toda a entrevista com o familiar, todos os testes, a gente percebe que tem realmente comprometimento cognitivo leve, a gente vai procurar a etiologia, ou seja, as causas disso. Muitas vezes a gente vai encontrar as causas. E aí, quando se encontra as causas, se são causas reversíveis, você corrige e o paciente volta ao normal. Por isso que eu falei que alguns pacientes voltam ao normal. Outros não se consegue encontrar nem a causa ainda, né? E aí a gente vai lançar mão de várias estratégias que eu também vou falar para vocês aqui, tá? Bom, e aí deixa eu ver o que eu mais anotei para falar aqui com vocês, né? Então, falando assim, de forma
bem objetiva, quando a gente fala de diagnóstico, a gente fala de avaliação aí, para avaliar se esse paciente tem um comprometimento cognitivo leve. É a própria avaliação e investigação que a gente faz de demência mesmo, exame de imagens, de testes neurocognitivos, de exames de sangue, de anamnese clínica, de conversa com familiar, de fazer toda essa avaliação dos medicamentos que esse paciente toma, para a gente saber se realmente a gente está falando ali de um comprometimento cognitivo leve, né? Falando do tratamento, que eu acho que todo mundo vai perguntar, né? Existe tratamento para comprometimento cognitivo leve? Bom, medicações orais não existem. O que a gente percebe hoje de uma forma muito inadvertida são médicos que, quando diagnosticam comprometimento cognitivo leve, prescrevem medicações que são utilizadas em quadros de demência. Isso, não existe evidência científica para isso. Paciente com comprometimento cognitivo leve não tem medicações hoje que sejam aprovadas para serem utilizadas. A gente teve no ano passado, de uma forma assim, bem tumultuada, algumas medicações dos Estados Unidos, né, que foram aprovadas e depois se voltou atrás disso também, utilizados para quadro de Alzheimer, e que aí se utilizava para paciente que tinha ou fase inicial de Alzheimer, comprometimento cognitivo leve, porque aqueles medicamentos foi provado que varriam um pouco das placas beta-amiloide no cérebro. Depois se percebeu, né, e isso ainda está sendo discutido, que esses medicamentos, além de não trazerem melhoras cognitivas, ou seja, eles tiravam um pouco da beta-amiloide do cérebro, mas não traziam melhoras cognitivas. Isso está sendo discutido até hoje, além de trazer efeitos colaterais. Então, é um quadro de discussão que a gente sabe o seguinte: hoje não existe medicamento ainda para ser utilizado em casos de comprometimento cognitivo leve. O que a gente vai fazer, pacientes com esses quadros? A gente vai tratar de forma a reduzir o risco de progressão para a demência. Então, como eu falei, ainda não é demência, pode desenvolver demência, 30% a 40% dos casos. O que a gente vai fazer? Diminuir o risco de desenvolver demência. Como que a gente faz isso? Primeiro, lançando mão de todas as estratégias aí que a gente utiliza para fatores de risco cardiovascular. Então, induzir o paciente a largar tabagismo, a largar o abuso de álcool, a se exercitar. E aí, quando a gente fala de exercício, a gente fala de exercício de resistência, a gente fala de exercício aeróbico, a gente fala de exercício de flexibilidade, exercício de equilíbrio. Por isso vocês me veem aí todo dia fazendo exercício físico, né? Isso acabou me dando um ganho estético, mas eu comecei a fazer exercício físico lá atrás, quando meu marido, meu falecido esposo, né, foi diagnosticado com câncer, isso em 2013. E aí, tanto câncer, quanto demências, quanto problemas cardiovasculares têm basicamente as mesmas causas, né? Que são sedentarismo, que são relacionados à alimentação ruim, a uma saúde mental comprometida, a comprometimento do sono, a deficiências nutricionais. Então, esse exercício físico é muito importante, tanto para a gente prevenir quanto para a gente tratar esses quadros e retardar a evolução desses quadros. Então, o que a gente vai fazer? Eliminar todos esses fatores de risco para desenvolvimento cardiovascular, para desenvolvimento de câncer, que são os mesmos para a gente tratar e para a gente prevenir quadros de demência. Então, largar tabagismo, uma alimentação mais saudável possível, menos industrializada, tá? E aí a gente vai falar de várias coisas que eu não preciso detalhar, e lá no meu canal do YouTube vocês vão encontrar falando sobre alimentação. Vocês podem colocar lá alimentação, prevenção de demências, né? Alimentação para prevenção de demências. Coloca lá no YouTube, Juliana Benevides, vocês vão achar detalhando, não vou detalhar na live de hoje para não ficar longa, mas a alimentação mais saudável possível, melhorar a qualidade do sono. Lá no meu YouTube vocês vão encontrar também vídeos falando sobre distúrbios do sono, como melhorar a qualidade do sono, como fazer a higiene do sono, quais são os suplementos que ajudam nisso, como você pode induzir o seu sono, chás, alimentos, tudo vocês encontram lá também. Gerenciar a questão do estresse é muito importante, não só estresse, mas depressão e ansiedade são quadros diretamente relacionados a desenvolvimento de demência, tá? Também tem lá no YouTube falando como você gerenciar estresse. E aí a gente vai lançar mão, né, de meditação, lançar mão de práticas de atenção plena, lançar mão do yoga, que são práticas que vão nos ajudar, isso do próprio perdão, porque a gente sempre fala, né, sobre várias coisas, a gente esquece que aquela pessoa que não perdoa o outro, né, o que não significa esquecer,
mas que não perdoa, que guarda muito rancor, é uma pessoa que está o tempo inteiro estressada, está o tempo inteiro com peso, né? Vamos dizer assim, no coração, e isso vai comprometer a saúde mental dela, a saúde cognitiva. Eu tenho vídeos explicando o que acontece no cérebro de quem se mantém nesses quadros de estresse, de ansiedade e depressão. Então a gente tem que trabalhar esses quadros. Tenho vídeos falando também como lidar com a questão da depressão no meu canal do YouTube. Tem a questão dos suplementos também. Então hoje a gente sabe que complexo B, porque em especial a vitamina B12 baixa pode trazer quadros de demência, vitamina D, o próprio ômega 3, né, são suplementos muito importantes aí para a gente estar utilizando na prevenção de quadros demenciais, mas tem muitos outros. Então no meu canal do YouTube eu também falo sobre suplementação para a prevenção de demências. A gente tem os treinos cognitivos também que são muito importantes. E aí treinos cognitivos também tem lá, treinos cognitivos para a prevenção de demências, né? Não é só você fazer palavras cruzadas. Não, gente, treino cognitivo também é você aprender coisas novas, você aprender uma língua diferente, você assistir um filme, você socializar com outras pessoas, você aprender a tocar um instrumento. Tudo isso é um treino cognitivo. Muita gente não sabe, acha que treino cognitivo é só ficar aqui fazendo cruzadinha. Você fazer um texto, você conversar sobre um filme que você assistiu, você dançar é um treino cognitivo. Se vocês não sabem, também é. Porque você aprender uma coreografia vai te demandar cognição. Então isso é um treino cognitivo também, tá? E a gente fala muito hoje também na questão dos aparelhos auditivos, porque a gente sabe que tem uma relação de desenvolvimento de demência, perda auditiva e comprometimento cognitivo. A gente não sabe o que vem primeiro, mas a gente sabe que é muito normal um paciente que é diagnosticado com comprometimento cognitivo, a gente percebe que ele tinha uma perda auditiva também. Então a gente trabalha os dois lados, né? Tanto o paciente que já tem um comprometimento cognitivo, a gente avaliar se tem uma perda auditiva e corrigir isso com um aparelho auditivo, quanto o paciente que ainda não tem um comprometimento cognitivo, mas a gente avalia, o idoso avalia, né, essa questão da perda auditiva, corrige, né, com o aparelho auditivo para diminuir as chances desse paciente desenvolver demência, tá? E a gente fala muito para quem tem acesso a um trabalho com medicina de precisão, que é você procurar um médico funcional, um bom endocrinologista, um bom médico funcional, um bom nutrólogo, que vai fazer essa correção das deficiências nutricionais, que vai avaliar esse quadro endócrino, que vai avaliar esse quadro metabólico, para poder a gente corrigir as nossas deficiências e conseguir realmente manter a nossa saúde em dia para prevenir esses quadros de demência, tá bom? Então, resumindo a live em 1 minuto, declínio cognitivo subjetivo é um quadro onde os pacientes têm queixas, mas a gente não consegue, nas ferramentas que a gente tem, diagnosticar ali um comprometimento ainda, mas a gente valoriza esse declínio que ele sente e continua acompanhando esse paciente, né, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, e lança a mão dessas estratégias que eu falei para vocês de prevenção. E o comprometimento cognitivo leve é quando o paciente tem realmente já um comprometimento, quando a gente faz as avaliações, mas esse comprometimento cognitivo ele não é tão grave ao ponto da gente ter ali um diagnóstico de demência, tá? Então ainda não é uma demência, pode evoluir ou não. E a gente faz a mesma coisa, lança a mão das estratégias aí de prevenção. Quero dar uma boa noite para a Cremilde, boa noite para todos que estão aí, gente. Deixa boa noite de vocês, para saber quem está ao vivo. Boa noite para o Breno. E deixa eu ver as perguntas aqui, né? Dorinha colocou que está aprendendo muito, tirando muitas dúvidas. Que bom, Dorinha. Fico feliz. Boa noite também, Tatiana Nunes. Seja bem-vinda, Tati. Gratidão pela sua presença, tá? Tânia perguntou, demência e Alzheimer é a mesma coisa? Alzheimer é uma doença que é um tipo de demência, tá? Alzheimer é uma doença que traz, né, a demência do tipo Alzheimer. Mas a gente tem vários tipos de demência. Então, quando a gente fala de demência, a gente tem que saber qual é o tipo de demência. A gente tem demência vascular, a gente tem demência frontotemporal, a gente tem demência relacionada à questão do abuso de álcool, a gente tem demência por corpos de Levy,
A gente tem vários tipos de demência e a doença de Alzheimer é um deles, tá? Então, quando o médico fala assim, sua mãe e seu pai têm uma demência, qual é a demência? Qual é o tipo de demência? Isso que a gente tem que investigar, porque os tratamentos, né, a forma de você lidar e cuidar do paciente é o mesmo, mas alguns tratamentos, a forma de evolução da demência, as características, quais são os sintomas iniciais, né, como que se dá ali a evolução, isso é diferente. E aí lá no meu canal do YouTube também você tem uma playlist doença de Alzheimer, tem uma outra playlist demência, tá? Demências. E aí você vai ver lá quais são os principais tipos de demência, você vai ver o vídeo sobre cada tipo de demência. Então, se tem alguém na sua família que está apresentando algumas características, você quer saber até para você ir conversar com o médico mais orientado e ajudar mais esse profissional médico, você pode ir lá assistir cada tipo de demência, eu detalhei ali as características e aí já levar essa informação para o médico. Olha, eu assisti uns vídeos ali, me parece pelas características da minha mãe, mais provável para esse lado desse tipo de demência aqui. Isso vai ajudar o médico, inclusive, na própria avaliação que ele vai fazer, tá? E o objetivo dos meus vídeos é justamente esse, orientar vocês. Boa noite, Leninha. Psicóloga Lidiane Pereira. A demência ocorre no paciente quando tem Alzheimer? Então, como eu falei na resposta anterior, né? Porque a pergunta da Lidiane era a primeira, estou respondendo depois. Então, a demência, o Alzheimer é um tipo de demência, né? Então, o paciente com Alzheimer vai apresentar características demenciais, vai apresentar síndrome demencial, né? E aí as características da doença de Alzheimer também tem uma playlist lá no YouTube, doença de Alzheimer. Só você jogar lá, Lid, Juliana Benevides, fase inicial do Alzheimer. Aí você vai ver quais são as principais características da doença de Alzheimer, né? Tem um vídeo que eu fiz também recentemente, acho que mês passado, fases do Alzheimer. Aí eu falo de todas as fases. Fase inicial, intermediária, avançada, final. Tem alguns vídeos que são os vídeos mais vistos do meu canal do YouTube, né, que tem 30 mil, 40 mil visualizações, que eu falo de fase final do Alzheimer também, sugiro que vocês assistam, tá bom? Mas Alzheimer é um tipo de demência entre vários outros, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Meu amigo, muita informação de saúde, que coisa boa. Fico feliz, gente. Cremilde, boa noite. Gente, se não tiver perguntas, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar enquanto eu faço os comentários. Se não, eu vou finalizar a live, porque eu ainda vou à academia hoje. Gente, a vida agora voltou normal, né? Pra quem me viu aí postando só os vídeos de samba, né? Foi uma catarse, né? Esse período, assim, que eu me lancei no carnaval, assim, com toda a força, e agora voltou a vida normal, né? Os trabalhos, final de doutorado, então daqui pra frente tudo muito, muito puxado, né? A partir de amanhã voltarei a frequentar a academia às 6 horas da manhã para poder seguir o fluxo da vida. Hoje não consegui, vou para a academia agora às 9 horas da noite. Não é o melhor horário, mas é o horário que eu consegui neste dia, né? A partir de amanhã volta a normal, rotina normal de manhã. E inclusive sugiro a vocês, né? Não esperem chegar aos 50, 60, 70 anos para se movimentar. Se movimentem já, porque prevenção de demência já começa na juventude, né? Na juventude que a gente cuida, que a gente cuida do nosso organismo, né, de forma geral, da nossa alimentação, dos exercícios, a gente precisa se manter, né, bem, porque a demência se constrói com o tempo. São 10, 20, 30 anos com uma saúde ruim que vai te levar ao desenvolvimento de demência. A demência não aparece de uma hora para outra. A demência ela é uma construção, né, que a gente faz ao longo da vida. Então, temos que nos cuidar para que a gente não desenvolva esses quadros, tá bom? Eu quero pedir a vocês que assistiram essa live, ela vai ficar salva no IGTV. Eu vou também salvar essa live, colocar no meu canal do YouTube. Peço a vocês que entrem no YouTube e aqui no Instagram daqui a pouco. Compartilhem o link da live. Aqui no Instagram vai ficar no IGTV, é só clicar na setinha, mandar aí para os amigos de vocês. Depois lá no YouTube, pega o link, coloquem em todos os grupos aí, porque no Brasil nós temos aí milhares, né, de pessoas idosas. Poucas pessoas têm conhecimento acerca desses quadros, então o trabalho que eu faço aqui na rede social é voltado para isso, para orientar, né, para que a gente tenha esses diagnósticos o mais cedo possível, para que o tratamento seja mais eficaz e não só, né, diagnóstico, mas para que a gente aprenda também a prevenir, porque eu acho que é o principal.
Infelizmente, de acordo aí com os últimos dados, as últimas projeções da OMS, os países em desenvolvimento, como o Brasil, são os países onde nós teremos aí um número maior de pessoas com demência nos próximos anos, e isso é muito sério, né? A gente não pode cruzar os braços, a gente precisa agir. E como que a gente age? Prevenindo esses quadros, né? Nos ajudando, colaborando, né, com a nossa própria saúde e também ajudando aqueles que talvez, aqueles idosos que já estejam desenvolvendo demência e não saibam. A gente precisa orientar esses familiares, a gente precisa orientar esses profissionais de saúde para que essas pessoas tenham acesso aí ao tratamento mais rápido possível, tá bom? Quero agradecer então a presença de vocês, agradecer não só a presença na live, mas a galera também que teve paciência aí, acompanhou o meu carnaval, me incentivou também, né? Foram dias muito felizes para mim, todos nós precisamos dessa catarse, vocês também precisam. Tenham o tempo de lazer de vocês, o tempo de alegria e principalmente obrigada aí por acompanhar o meu trabalho, tá bom? Fiquem com Deus. E na próxima semana, se Deus quiser, nós teremos mais uma live aí falando sobre demências, comprometimentos cognitivos, tá bom? E similares. Fiquem com Deus e até a próxima live, tá bom, gente? Tchau, tchau.